Prezado irmão, querida irmã, amigos internautas, inscritos deste canal, ou você que vai assistir este vídeo, eu quero compartilhar com vocês, embasado aqui, em Isaías capítulo 45, versículo 22, se você está na igreja, ou quer vir para a igreja, com o objetivo de ir para o céu, com o objetivo de ser salvo, você precisa aprender uma coisa: olhar para Deus. Moisés está falando aqui nesta palavra. É Ele mesmo que está convocando, convidando. Olhai para mim e sereis salvo. Ou seja, olhar para Deus para quê? Para ser salvo. Se você quer ser salvo, olha para Deus. Deus deve ser o nosso único foco. Deus deve ser o nosso foco. Deus deve ser a nossa direção, a nossa inspiração. Deus deve ser a nossa motivação. Agora, se você está na igreja por interesses, cargos, nomes, fama, coisa dessa natureza, prosperidade, oportunidades, sim, você pode focar no homem. Só que você tem que ter em mente uma coisa: se você focar no homem, se você tirar os seus olhos, a sua visão de Deus e aplicar no homem, se você tirar Deus do seu coração e colocar o homem no lugar de Deus, você pode ter certeza, o homem está sujeito às falhas, o homem está sujeito às ruínas, o homem está sujeito às decadências espiritual, o homem está sujeito a tropeçar, o homem falha, o homem peca, o homem é imperfeito. Mas se você olhar para o homem, e sabe o que é o pior? Se este homem que tanto você admira, esse homem que tanto você foca, esse homem que você tem por base da sua fé, como alicerce da sua vida espiritual, se este cair, a decepção é na certa. É arriscado você cair junto com ele. Você vai ficar triste, você vai desanimar, você vai fracassar. Amados, não é pecado nós, como se diz, não é pecado nós aprender com o homem, não é pecado nós ter alguém como inspiração, não é pecado nós ter o homem como nosso mentor. Sim, não é pecado. O que nós não podemos é colocar este demais em nosso coração, ou como foco da nossa vida espiritual, como foco da nossa visão, da nossa fé. Nós não podemos alicerçar a nossa vida em coisas e nem em pessoas. A nossa visão deve estar em Deus. Deus deve ser o nosso marco. Devemos estar com os olhos fixos em Deus. Caso contrário, a caminhada cristã não valerá a pena. Estar na igreja por anos e anos, décadas e tanto tempo que for, não valerá a pena. Porque o homem falha. E não é somente em nossos dias. Ao olhar para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver exemplos demais. Noé, por exemplo, Noé, o grande pregoeiro da justiça, em Gênesis capítulo 9, ele errou terrivelmente. Abraão, o grande pai na fé, o homem que Deus escolheu, o homem que os seus testemunhos até hoje fala alto em nossos corações. Só que ele também, certa feita, ele pressionado, pelo medo, pela situação do momento, ele acabou mentindo, uma mentira muito feia. Ele mentiu, ele falou que Sara era sua irmã, quando na verdade Sara era sua esposa. Moisés, o libertador, que Deus usou para libertar o povo do Egito, o povo do cativeiro, ele praticou um crime terrível. Ele matou um egípcio depois da sua chamada. A Bíblia mostra também que ele desobedeceu a Deus quando Deus mandou ele tocar na rocha. Davi, o grande herói, o grande guerreiro, o homem que o próprio Deus disse que era segundo o seu coração. O homem, a Bíblia testemunha dele falando que ele era segundo o coração de Deus. Mas este mesmo cometeu um grande adultério. Além do adultério, como se não bastasse, cometeu também o assassinato. Além de adulterar com a esposa um dos seus melhores soldados, ele também praticamente matou o seu soldado. Quando ele queria construir o templo, Deus não aceitou. Deus falou: não, você não pode construir o templo, a sua mão está cheia de sangue.
Ainda bem que ele confessou seu pecado, ele se arrependeu. O Salmo 51, nós temos a prova disso. Davi está desesperado pelo perdão de Deus, disposto a perder o reino, a perder a coroa, a perder tudo, menos a presença de Deus, a presença do Espírito Santo. Mas o que eu quero dizer para você é que o homem falha. O apóstolo Paulo, um dos que mais fundou igrejas, um dos que mais ganharam almas para Cristo, ele chega a dizer: que miserável homem que eu sou. O que quero fazer, acabo não fazendo. E aquilo que eu não quero fazer, acabo fazendo. Romanos capítulo 6 até o capítulo 8. Meus amados irmãos, então se nós olhar para o homem, no sentido de construir a nossa fé, embasar a nossa fé, ter o homem como alicerce da nossa vida espiritual, da nossa fé, nós não podemos, porque se este um dia desabar, nós também desabaremos. Se você está na presença de Deus ou quer vir para a presença de Deus com o objetivo de ser salvo, esta é a palavra de Deus: olhai para mim e sereis salvo. Olha para Deus para ser salvo. Quando a gente olha para os Hebreus, capítulo de número 12, eu vou ler para você, versículo 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do Deus Todo-Poderoso. Nós devemos deixar os embaraços, devemos deixar o pecado que tão de perto nos rodeia. Você percebe que para todo lado que você vai na tentativa de aproximar de Deus, de servir a Deus, tem embaraços. O pecado aproxima tão perto da gente, tentando ofuscar a sua visão, tentando impedir de você olhar para Deus, tentando desviar os seus olhos para outras coisas e não a Deus. A palavra nos adverte: corramos, devemos correr. Devemos fugir desses embaraços. Devemos correr, queridos irmãos, a fase na vida, que a situação não é nem para caminhar, é para correr. Agora eu quero que você guarde no seu coração o seguinte: é importante correr. Temos que correr. Mas muito mais do que correr, nós devemos saber para onde estamos correndo. Sim, tem muita gente correndo, mas não sabe para onde está correndo. Tem muita gente, lamentavelmente, correndo a passos largos para o inferno, pensando que está correndo para os céus. Há milhares correndo para o fracasso, pensando que está correndo para a vitória. Então veja, muito mais importante do que correr é saber para onde estamos correndo. Logo, para onde devemos correr? Correr do que nós já sabemos, devemos correr dos embaraços, devemos fugir dos embaraços que tão de perto nos rodeia. Mas devemos saber para onde devemos correr. Nós devemos correr para Deus. Nós devemos correr para a presença de Deus. Nós devemos correr para o perdão. Devemos correr para a misericórdia de Deus. Devemos correr para o amor de Deus. Sim, devemos correr para o amor de Deus, devemos correr para a reconciliação, devemos correr para a igreja, devemos correr para a palavra de Deus, devemos correr para a santidade, devemos correr para os braços de Deus. Agora, como chegaremos a Deus para ser salvo? Olhando para Jesus. Querido, ninguém verá a Deus sem antes ver Jesus. Um dos discípulos de Jesus, em João capítulo de número 14, versículo 7 e 8, mais ou menos por ali, se não fala a memória, versículo 8. Ele pede para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, isto é que nos basta. Eles queriam: onde está o Pai? Queremos conhecer, queremos ver, queremos olhar para Ele. Jesus responde: estou tanto tempo convosco e vocês ainda não me viram. Quem me vê a mim, vê o Pai. É impossível olhar para o Pai sem antes olhar para o Filho. Então você quer ser salvo, quer ir para o céu, você precisa chegar a Deus. Você precisa olhar para Deus na pessoa bendita e gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Olhando para Jesus, chegaremos
ao Pai. Olhando para Jesus, venceremos todo tipo de embaraço. Olhando para Jesus, venceremos tudo quanto é tipo de pecado. Venceremos o mundo, venceremos o diabo, venceremos as trevas. Olhando para Jesus, ninguém vai nos derrubar. Olhando para Jesus, ninguém vai nos derrubar. Olhando para Jesus, ninguém vai fazer você desistir. Ninguém vai te entristecer a ponto de você desistir. Porque o seu foco está em Jesus. Se alguém falhar, você está olhando para Jesus. Se alguém se levantar, você está olhando para Jesus. Se as lutas vierem, você está olhando para Jesus. Se a dificuldade bater na sua porta, o seu olhar em Cristo te fortalecerá. E logo, em breve, você verá que tudo isso ficou para trás e você estará para sempre ao lado de Deus. Meu amado, minha querida irmã, não desiste. Mas para você não desistir, aprenda isso. Olha para Deus. Esteja na igreja. Sim, esteja na igreja. É preciso estar na igreja. Mas nunca esqueça, o seu olhar deve estar em Cristo Jesus. Isto é, se você está na igreja para ser salvo. Caso contrário, não adianta estar na igreja. Caso contrário, você não vai muito longe. Entre as pessoas, entre os homens, a cada dia, há uma nova decepção, escândalos. Então, olha para Jesus. Isaías 45, versículo 20, olhai para mim e sereis salvos. Olhando para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Forte abraço. Que Deus te abençoe a sua vida. Você está desviado, porque foi decepcionado, você está desanimado, volta para Jesus. Mas desta vez, assuma o compromisso de olhar para Jesus.